Pesquisadores, estamos vivendo numa era onde somos bombardeados por uma quantidade enorme de informações todos os dias. Seja quando assistimos um noticiário, através da internet e dos celulares, redes sociais e inúmeros outros meios de comunicação. Muitas vezes não verificamos a veracidade da informação recebida antes de repassar, ou até mesmo para aceitar como verdade para si próprio. Não apenas no Brasil, as fake news se tornaram um problema no mundo todo. Hoje vamos falar um pouco sobre essas informações, como as redes sociais ampliaram o problema, exemplos mais famosos, consequências e como identificar. Tudo isso logo depois da vinheta. Pesquisadores, vocês sabem qual é o significado da expressão em inglês fake news? Então, a tradução literal do inglês para o português é notícias falsas, mas vai muito além dessa tradução. Na verdade, são notícias com informações ou dados inventados para alterar a interpretação e opinião das pessoas sobre determinados assuntos. Essas notícias falsas têm o objetivo de atrair mais acesso a sites ou de ganhar mais visualizações em posts e vídeos. Recentemente, esse fenômeno se tornou global com grandes proporções e dados alarmantes. O problema está na disseminação dessas informações que podem gerar graves consequências em alguns setores da sociedade, como na política, na saúde e na segurança. Agora, será que as fake news sempre existiram? Bem, apesar do termo fake news ser atual, a disseminação de notícias falsas é uma estratégia muito antiga. Até meados do século XX, a história contada era sempre a que partia do lado daqueles que haviam ganhado as guerras, dos colonizadores e demais personalidades da época que tinham maior poder. Nesse contexto, é bom ressaltar que a história contada pelos vencedores sempre precisou de uma certa manipulação para ser mais aceita. Por isso, mulheres, negros, pessoas escravizadas e países derrotados em guerras não tinham direito de darem suas versões sobre os fatos. O termo fake news ficou em evidência em 2016, por conta das eleições norte-americanas que definiram Donald Trump como o 45º presidente dos Estados Unidos. Ganhou ainda mais popularidade durante a pandemia do novo coronavírus, onde foram divulgadas tantas notícias falsas que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, até criou um novo termo para o problema: infodemia. Agora vamos trazer alguns conceitos para acrescentar umas ideias nessa discussão. Vocês sabem a diferença entre informação e conhecimento? Esses dois termos são muito utilizados como sinônimos, mas na verdade não são. O termo informação é descrito como um conjunto de dados estruturados, organizados e processados apresentados dentro de um contexto, tornando a informação relevante para o indivíduo. Já o conhecimento se trata do estado de conhecer algo através da compreensão de conceitos, estudos e experiências. Mais especificamente, é a capacidade adquirida por alguém de interpretar e operar sobre um conjunto de informações. Ou seja, como somos bombardeados diariamente com informações através de todos os meios de comunicação, o conhecimento nos ajuda a filtrar quais dessas informações recebidas são verdadeiras, através de uma análise crítica. Por não fazerem essa análise crítica, muitas pessoas não confirmam em portais de notícias confiáveis se a informação que leram ou receberam é verídica, e repassam a mensagem para outras pessoas, que também não checam o conteúdo e também compartilham. Essas ações acabam se tornando um ciclo de propagação de notícias que não condizem com a realidade. Atualmente, as notícias falsas viralizam rapidamente ao redor do mundo graças ao poder de compartilhamento das redes sociais. Com a facilidade que a tecnologia proporciona às pessoas, qualquer meio pode ser responsável pela divulgação de notícias falsas. Outra questão é que muitas dessas informações falsas são impulsionadas, ou seja, compartilhadas por robôs, os famosos bots. Associados à inteligência artificial são softwares que simulam ações humanas nas redes sociais e aplicativos de mensagens como o WhatsApp, compartilhando conteúdo falso. Pelo fato de ser programado para compartilhar informações, consegue um alcance muito maior. Agora, outro questionamento: como identificar as fake news? Bem, é importante ressaltar que todos nós devemos analisar uma informação recebida antes de compartilhar com outras pessoas. Para avaliar a veracidade dos dados, é importante ver qual é a fonte da informação. Ler além do título, pois muitas vezes são sensacionalistas para atraírem mais cliques, verificar os autores da matéria,
se realmente existem ou se são especialistas no assunto, verificar as referências bibliográficas, ou seja, da onde os dados da matéria foram retirados, procurar outras fontes que confirmem a informação, analisar data se a notícia é atual ou utilizaram fora do contexto. Sempre que possível, consulte o especialista antes de compartilhar. Pesquisadores, antes da gente continuar, temos um recado da equipe do canal Fala Cientista. Queremos saber o que vocês querem que a gente traga nos próximos vídeos. Para isso, criamos uma postagem na aba Comunidade. Nessa postagem vocês podem comentar sugestões de vídeos, de temas e de ideias. Podem ter certeza que vamos anotar todas as sugestões. Vamos comentar. Continuando. Agora trouxemos alguns exemplos mais famosos no Brasil para ver o impacto que causam. Na saúde, durante a pandemia do novo coronavírus, nos deparamos com as mais absurdas informações, como por exemplo a que abordava que o surgimento de novas variantes do SARS-CoV-2 comprovam a ineficácia das vacinas. Na verdade, as variantes aparecem em decorrência da falta de vacinação de parte da população, pois o vírus consegue circular com maior facilidade entre elas, se adaptando, mudando algumas características e causando infecções. A vacina tem o papel de combater esse patógeno e consegue barrar sua proliferação no organismo imunizado, mas o que ela não faz é parar a transmissão entre indivíduos. Por isso é importante todos estarem vacinados. Assim o vírus não consegue se replicar tão facilmente. E essas informações não param por aí. São relacionadas à vacina, uso de plantas medicinais para emagrecer sem orientação que leva a quadros graves, uso de medicamentos sem eficácia comprovada, entre outros. Na política, foi amplamente divulgada a informação de que as urnas eletrônicas foram manipuladas e eram vulneráveis a ataques hackers. Com isso, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, teve a iniciativa de criar o Programa de Enfrentamento à Desinformação para enfrentar os efeitos negativos provocados pela desinformação relacionados à democracia. Assim, uma falsa notícia pode gerar consequências inofensivas que vão desde cliques monetizados até atitudes mais severas, como agressões físicas e psicológicas contra pessoas inocentes, ameaças a questões de saúde pública, como os movimentos anti-vacina, e até o discurso de ódio contra povos ou culturas diferentes. Pesquisadores, vamos sempre buscar o conhecimento e compartilhar esse vídeo para que chegue a cada vez mais pessoas. Para finalizar, trouxemos a frase do físico teórico Stephen Hawking: o grande inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão de ter conhecimento. Vem expandir a mente com a gente!